Caros irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia desta quarta-feira da quinta semana da Páscoa nos apresenta uma importante questão que surgiu nos primeiros tempos da Igreja: a relação entre a lei de Moisés e a salvação em Cristo. Na primeira leitura, vemos como alguns judeus convertidos ao cristianismo exigiam que os pagãos também fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés para serem salvos. Essa posição gerou muita discussão e, por fim, levou Paulo e Barnabé a viajarem até Jerusalém para resolverem a questão com os apóstolos e anciãos. É uma situação que nos mostra como a igreja primitiva teve que lidar com diferentes tradições e culturas para que a mensagem de salvação pudesse ser levada a todos. No Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta a imagem da videira e dos ramos, ensinando-nos sobre a importância de permanecer em união com Ele para que possamos dar frutos. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos que precisam estar unidos a Ele para produzir frutos que glorifiquem a Deus. Aqueles que permanecem em Jesus produzem frutos abundantes e são verdadeiros discípulos do Senhor. Aqueles que se afastam dele, por sua vez, secam e são lançados fora como ramos inúteis. Permanecer em união com Jesus é a chave para a nossa salvação e para a nossa vida cristã. Que possamos nos esforçar diariamente para permanecer em união com Ele e assim produzir frutos abundantes em nossas vidas. Permaneça unido a Jesus e produza frutos abundantes em sua vida cristã, pois Ele é a chave para a nossa salvação e para glorificar a Deus. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém, para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos, e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na primeira leitura, vemos como os primeiros cristãos tiveram que lidar com questões importantes em relação às tradições judaicas e como isso afetaria a salvação dos gentios. Alguns judeus convertidos ao cristianismo estavam exigindo que os gentios fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés para serem salvos. Isso causou uma grande discussão entre eles, e Paulo e Barnabé foram a Jerusalém para resolver a questão com os apóstolos e anciãos. Essa história nos mostra como a igreja primitiva precisou conciliar as diferenças culturais para que a mensagem de salvação pudesse ser levada a todos. Hoje em dia, ainda enfrentamos desafios semelhantes quando se trata de lidar com diferentes culturas e tradições na Igreja Católica. É importante lembrar que a mensagem de Cristo é para todos, independentemente de sua origem ou cultura. É nosso papel como cristãos acolher e amar a todos, independentemente de suas crenças ou práticas culturais. Como comunidade cristã, devemos trabalhar juntos para encontrar soluções pacíficas e respeitosas que permitam que todos se sintam incluídos e valorizados. Isso inclui enfrentar questões como a integração de imigrantes e refugiados, bem como a diversidade de práticas culturais dentro da igreja. Devemos sempre buscar a unidade em Cristo e trabalhar para promover a paz e a justiça em nossas comunidades e em todo o mundo. Unidos em Cristo, podemos superar as diferenças culturais e promover a inclusão e o amor a todos. Salmo responsorial. Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi.
Que alegria, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmo responsorial de hoje é uma expressão de alegria e gratidão pelo convite para adorar o Senhor em sua casa. A casa do Senhor é um lugar de comunhão com Deus e com a comunidade cristã, um lugar de paz e de renovação espiritual. Hoje em dia, muitas pessoas ainda sentem essa alegria ao se reunirem na igreja para celebrar a fé e a adoração ao Senhor. Encontre a alegria na casa do Senhor e seja um símbolo de paz e unidade em nosso mundo dividido. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em mim, e eu em vós ficarei, diz Jesus, quem em mim permanece, há de dar muito fruto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de João, Jesus usa a imagem da videira para explicar a importância da união com ele para produzir frutos. Ele diz que ele é a videira verdadeira e que seu Pai é o agricultor. Jesus nos ensina que todos os ramos que não dão fruto serão cortados, enquanto os que dão fruto serão limpos para que possam produzir ainda mais frutos. Ele também nos diz que precisamos permanecer nele, assim como o ramo precisa permanecer na videira, para poder produzir frutos. Sem Jesus, nada podemos fazer. Jesus nos encoraja a permanecer nele e promete que se suas palavras permanecerem em nós, podemos pedir o que quisermos e isso será concedido. O objetivo final é glorificar a Deus, dando muito fruto e nos tornando seus discípulos. Na vida atual, muitas vezes nos encontramos em busca de propósito e realização. No entanto, o Evangelho de hoje nos lembra que nossa verdadeira fonte de vida e frutificação vem de nossa união com Jesus Cristo. Ele é a videira que nos sustenta e nos capacita a produzir frutos. Permanecer nele significa permanecer em sua palavra, em seus ensinamentos e em sua presença. Isso pode ser alcançado através da oração, da leitura da Bíblia e da participação na vida da igreja. Quando permanecemos nele, podemos produzir frutos que glorificam a Deus e beneficiam nossa comunidade. Alguns exemplos de frutos podem ser o amor, a paz, a alegria, a bondade, a paciência, a generosidade e a fidelidade. Estes frutos são tão necessários hoje em dia, e quando os produzimos, somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Permaneça na presença de Jesus Cristo e produza frutos que glorificam a Deus e beneficiam sua comunidade. Mensagem final. Caros irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos traz uma mensagem de união e perseverança na fé. Na primeira leitura, vemos Paulo e Barnabé enfrentando a confusão e a discussão sobre a necessidade da circuncisão para a salvação. Eles decidem ir a Jerusalém para tratar do assunto com os apóstolos e anciãos da igreja. Apesar das diferenças de opinião, eles mantêm a unidade e a comunhão entre si, compartilhando a alegria da conversão dos pagãos. No Evangelho, Jesus nos apresenta a imagem da videira e dos ramos. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, que precisam permanecer nele para dar frutos. Jesus nos convida a permanecer em sua palavra e em seu amor, a fim de que possamos produzir muito fruto e nos tornarmos seus verdadeiros discípulos. Diante de tantas dificuldades e divisões em nosso mundo, a mensagem de hoje é um convite à união e à perseverança na fé. Precisamos nos manter enraizados em Cristo, confiando em sua palavra e em seu amor. Que possamos ser como os ramos que dão frutos abundantes, contribuindo para a edificação do reino de Deus em nosso meio. Que a paz, o amor e a fé estejam sempre presentes em nossas vidas, fortalecendo nossa comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Amém.
Permaneça enraizado em Cristo, confie em Sua palavra e amor, e produza frutos abundantes de união e perseverança na fé, contribuindo para a edificação do reino de Deus em nosso meio.